Leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme João, capítulo 6, versículos 60 a 69, nós leremos alternadamente. Você que está em casa também pode fazer essa leitura. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Todos, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Graças a Deus. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. O Evangelho que nós acabamos de ler, segundo João, são os últimos versículos de um momento em que Jesus se empenha para se apresentar como o pão da vida. Uma expressão, mas que representava verdadeiramente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Essa expressão que Jesus usa, eu sou o pão da vida, causou muito tumulto, muita confusão. Na verdade, Jesus já tinha tido um enfrentamento em vários momentos, mas esses enfrentamentos foram se afunilando. Eles começaram de uma forma bastante ampla, com todos os judeus, com várias pessoas, número grande de pessoas. Depois foi se afunilando e passou a ser um enfrentamento com os seus discípulos, mas numa quantidade ainda grande. Depois, neste momento aqui do texto, esse enfrentamento, essas crises com que Jesus falava, ficou reduzida para o número dos apóstolos, para os 12. E hoje, nesta noite, a reflexão a respeito do que Jesus fala se reduz mais ainda para a minha pessoa principalmente, mas também para a tua. O que começou em uma escala bastante grande vai se afunilando e chega até esse momento diante dos nossos pensamentos, diante dos nossos olhos. E o que Jesus coloca com sua palavra causa o incômodo nas pessoas. E o incômodo é quando Jesus tenta despertar as pessoas para uma condição que é presente na vida de todos nós. Onde é que nós buscamos a solução para os nossos problemas? Simples, né? Parece simples. Mas quando Jesus nos confronta com esta realidade, onde é que você está indo buscar a solução para os teus problemas? Deixa de ser tão simples. Tanto não era simples, era complexo e era um pensamento que levava as pessoas a se posicionarem, que houve muitos rompimentos. Quando Jesus conversou com muitas pessoas a esse respeito, as pessoas tentaram até crucificá-lo.
matá-lo. Eles se reuniam para bolar estratégias para prender Jesus ou pegar Jesus em alguma falha, para que pudessem acusá-lo e então condená-lo. Depois, entre um número grande de pessoas que seguiam a Jesus, depois com os 12, e entre os 12 acontecia muita discórdia com relação ao que Jesus ensinava, e depois com um número menor ainda, com os discípulos mais próximos de Jesus, que eram uns 4 mais ou menos, e hoje ainda continua esta polêmica, porque nós não gostamos, na verdade, de sermos questionados. Nós temos uma tendência de nos entendermos, nos vermos como autossuficientes, como pessoas que têm plena condição de resolver os seus próprios problemas. E quando não conseguimos, nós queremos ter a liberdade de buscar a solução onde quer que nós entendamos que a solução está. Assim, não são poucos dentre nós que buscam a solução, por exemplo, nos políticos, achando que este ou aquele vai resolver os problemas seus, pessoais, como do restante da sociedade. Como se já não tivéssemos aí 500 anos de história mostrando que isso é uma falácia. Isso não é verdade. Porque não há sequer um político que esteja no poder e que esteja mais preocupado com o povo e menos preocupado com os interesses do grupo que ele representa. E eu digo isso porque eu já entrevistei políticos, e a pergunta que eu fazia era a seguinte, para os diversos políticos que eu entrevistava: por que quando um assunto é bom para a sociedade, vocês simplesmente recusam aquela proposta, aquele projeto, simplesmente porque é do outro grupo? Se é bom, por que não se aprova? E aí a pessoa respondeu: não, mas eu não decido isso sozinho, tem que ver a opinião do grupo, então eu represento a opinião do grupo. Então veja que a opinião do grupo acaba sendo mais preponderante do que a necessidade das pessoas. E fora destas salas onde esses assuntos são resolvidos, o povo está se matando, se definhando, destruindo amizades e famílias por essas coisas equivocadas que nós estamos vendo no nosso Brasil há 500 anos e vemos também fora do Brasil, como por exemplo, nessa coisa fatídica, horrível, que acontece no Afeganistão, onde tantas pessoas morreram e outras tantas estão mortas-vivas, dominadas pelo medo, pela insegurança. Há quem busque a solução para os seus problemas nas questões levantadas pelos amigos, e via de regra, nós buscamos os amigos mais improváveis para nos auxiliar nos momentos de crise. Não é incomum que homens procurem amigos para reclamar, por exemplo, de problemas conjugais, e o máximo que esses amigos fazem é: esquece isso daí, vamos tomar uma. Não é incomum que mulheres busquem as suas amigas para falar de um problema de relacionamento e ouçam dessas amigas: amiga, para de pensar nisso, vamos passear, vamos para o shopping. E hoje também elas falam, né? Vamos tomar uma. Não é incomum que as pessoas, quando querem encontrar solução para os seus problemas e não conseguem encontrar, buscam uma fuga em produtos químicos, bebidas alcoólicas, drogas, e conseguem durante alguns instantes um distanciamento falso de uma realidade contundente que permanece lá. E essas fugas acabam se tornando, não poucas vezes, em vícios, em prisões maiores e mais profundas ainda, e as pessoas vão se levando de decisões equivocadas uma após a outra, como bem disse o presbítero Mauro aqui na acolhida ao culto.
O que aquelas pessoas no tempo de Jesus ficaram muito zangadas é que foi exatamente essa questão que Jesus levantou. Onde é que vocês estão buscando solução? Vocês estão buscando solução em coisas tão passageiras quanto vocês próprios. Vocês buscaram solução no passado no maná, mas o maná passou. E aí alguém disse, mas o maná desceu do céu, foi Deus que nos deu, e Jesus disse, o que desce do céu é o pão da vida, e eu sou o pão da vida. E as pessoas então ficaram muito aborrecidas, como que este homem, ele não é o filho do carpinteiro, ele não é José, como que ele quer nos dizer que ele desceu do céu? Ele falar palavras bonitas, ele multiplicar os pães para nós comermos, tudo bem, mas falar que desceu do céu, que ele é o próprio Deus, aí não. Qual que era a dificuldade que aquelas pessoas tinham? A dificuldade era a falta de resignação, era a falta de humildade, era a falta de reconhecer onde realmente estava a solução, a indicação, pelo menos, da solução dos diversos problemas. Jesus propunha para aquelas pessoas que parassem de buscar solução na religião, que parassem de buscar solução nos políticos, que parassem de buscar solução nas fugas materiais, dinheiro, bebidas e não sei mais o que, amizades improváveis, que parassem de buscar solução nesses lugares, porque nesses lugares não há solução. Como pode uma pessoa que é manca em sua vida, e a gente vai lá, manco também, e se apoia nesta outra pessoa, vamos os dois cair, porque nós dois somos mancos, nós dois não temos todas as respostas. Jesus disse isso em outras palavras, acabamos nos tornando em pessoas cegas, sendo conduzidos por outras pessoas cegas, ambos vamos cair no barranco, no buraco. É isso que incomodou aquelas pessoas. As pessoas se sentiram provocadas por Jesus, porque Jesus exigia delas um rompimento com essas coisas limitadas, com essas coisas de aparência frágil, com essas coisas de felicidade de curto prazo, de imediatismo. Jesus queria conceder àquelas pessoas um alicerce fundamentado por uma felicidade de duração eterna. Mas as pessoas, para abraçar essa solução, esta felicidade de duração eterna, deveriam romper com velhos costumes, deveriam romper com velhos conceitos, deveriam romper com velhas práticas, e isso é extremamente difícil. Por isso eu disse para vocês que tudo começou com um grande número de judeus, depois para o número de pessoas que andavam com Jesus, mas que queriam só comer do pão que ele multiplicava. Depois o problema passou a ser entre os próprios discípulos, e hoje essa questão nos é levantada aqui neste momento, diante dos meus olhos e diante dos teus olhos. Jesus, por outro lado, em momento algum arredou o pé das coisas que ele falava, em momento algum. Note que Jesus colocava para as pessoas a porta verdadeira e definitiva para a solução dos problemas das pessoas. E quando as pessoas se aborreciam, ele nunca arredou o pé. Eu acho que é porque naquela época ainda não haviam inventado o tal do politicamente correto. Jesus não era muito preocupado com isso. Jesus queria o bem daquelas pessoas, e por querer o bem daquelas pessoas, mostrava o que era melhor para cada uma daquelas pessoas. Jesus nunca dourou o seu discurso, Jesus nunca amenizou as suas palavras, mas uma coisa é verdade, meus irmãos, Jesus nunca se afastou de ninguém. Sempre foram as pessoas que se afastaram de Jesus, porque não quiseram para suas vidas a solução definitiva dos seus problemas. E às vezes é assim, nós temos sofrimentos em nossas vidas com os quais nós nos abraçamos. Com este sofrimento, às vezes, nós tentamos até manipular as pessoas num vitimismo desnecessário, para que as pessoas tenham piedade da gente, para que as pessoas tenham dó da nossa condição, e assim nós podermos manipular
à vontade das pessoas. É uma coisa feinha, mas acontece muito. Mesmo assim, Jesus nunca se afastou daquelas pessoas. Jesus deixou que as pessoas tivessem plena liberdade de, inclusive, irem continuar procurando solução em lugares equivocados. Mas Jesus nunca enganou ninguém. A decisão de procurar em lugar equivocado sempre foi das pessoas. E como eu disse, aquilo que começou com um grande número vai se afunilando e chega agora aqui diante de mim, diante de você. Onde é que eu tenho buscado a solução para os meus problemas? Onde é que você tem buscado a solução para os seus problemas? Nestes lugares que nós temos buscado soluções, os resultados têm sido efetivos. Você tem tido paz de espírito? As coisas à sua volta têm se transformado? Se as respostas são negativas, por que é que insistimos nisto? Por que é que insistimos nesta busca em lugares e pessoas absolutamente equivocadas? O que é que nos impede de abraçarmos a proposta do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas? Eu falei agora há pouco, a falta de humildade, a falta de resignação, a falta de conhecermos que muitas coisas não dependem dos nossos bracinhos, a falta de reconhecermos que nós somos incapazes de muitas coisas, e as pessoas que nós procuramos, num grande número de vezes, igualmente são incapazes de muitas coisas, até de nos ajudar, porque são elas também portadoras de grandes problemas, de grandes dificuldades. Como podemos buscar nestas pessoas a solução para os males da nossa alma, para os males da nossa vida? A proposta de Jesus continua de pé. Eu sou o pão da vida, aquele que come de mim, aquele que bebe de mim, jamais terá fome e jamais terá sede. E novamente, Jesus se depara com um grande número de pessoas que vai dizer ainda hoje para ele: esse discurso é duro, essas palavras são duras, não dá para ouvir isso não. Foi isso que disseram no passado, é isso que se diz hoje. O que é? Como que é essa história? Você quer que eu abra mão das minhas fugas? Você quer que eu abra mão dos meus amuletos, das minhas superstições, das minhas crendices equivocadas, do meu curandeirismo, da minha idolatria? Você quer que eu abra mão destas coisas, mesmo que eu saiba que isto é errado? Agora eu não quero abrir mão disso e eu vou embora, Jesus. Eu vou embora, Jesus, eu não quero mais andar contigo, Jesus. E sabe o que vai acontecer ainda hoje, neste momento, nesta hora? Jesus não vai aliviar o discurso, porque é para o teu bem. Jesus quer que você pare de sofrer, Jesus quer que você pare de bater a cara na porta, Jesus quer que você pare de bater a cara na parede, Jesus quer que você pare de dar passos errados, Jesus quer que você tenha já nesta vida muito maior número de momentos felizes. E veja que eu disse momentos felizes, eu não disse felicidade constante, porque isso não existe. Nem para quem é de Jesus, neste mundo não existe felicidade constante, mas também não deve existir um número elevado de tristeza, de forma que a tua vida seja mais triste do que alegre. Não, ela tem que ser mais feliz do que triste. E se você recusar o convite de Jesus para que você o tenha como mestre, para que você o tenha como guia verdadeiro, única pessoa a ser seguida e obedecida, se você quer recusar isso, Jesus vai respeitar a sua decisão. Se você quer continuar esmurrando o vento, gritando para o deserto, essa é uma opção que você tem. Mas se você, por outro lado, está cansado de tudo isso, de pessoas te enganando, de pessoas dizendo coisas que não se sustentam para a tua vida, então se volta para Jesus. Porque o que Jesus pergunta nesta noite para mim e para você é o seguinte: olha, meu irmão, ouça, minha irmã, tem muita gente no ano de 2021
neste momento de pandemia, que se afastou da minha presença. Você quer ir também? Você quer se afastar também? E a nossa resposta deve ser a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Para aquele outro, para aquele? Só Tu tens palavra de vida eterna, Senhor, só Tu. As Tuas palavras podem nem ser as que eu gostaria de ouvir, mas são as que eu preciso ouvir. Então, para quem que eu vou, Senhor? Eu quero continuar contigo, por mais que isso exija rompimentos na minha vida. Porque, meu irmão e minha irmã, neste momento que o teu coração está sendo desafiado a decidir diante desta pergunta de Jesus, você quer se afastar também? Eu vou afirmar para você, sem medo nenhum de errar, se nós nos afastarmos, se nós nos vermos distanciados de pessoas que entendíamos que queriam o nosso bem, eu afirmo sem medo de errar, Jesus nunca se afastou. Jesus não está se afastando agora da sua vida. Jesus não se afasta da vida de ninguém. Somos nós que nos afastamos dele. Jesus está sempre de braço aberto, esperando cada um de nós para nos dar vida melhor, com mais qualidade, com mais momentos felizes, com menos momentos de crise, mas a decisão é nossa. Então que nós saibamos dar a resposta correta ao Senhor Jesus, como deu o apóstolo Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. E se você, por outro lado, se decidir se afastar, ou se em algum momento da tua vida você se afastou, saiba disso também, Jesus nunca se afasta. Jesus é o Senhor, é um bom amigo, é um bom parceiro, Ele é o mestre que está sempre esperando o nosso retorno, a nossa confissão de fé. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida de você que nos assiste pela internet, e que Deus ilumine o teu coração, porque se Deus também não iluminar o teu coração, você não vai compreender estas coisas e vai continuar dando cabeçada na vida. E o Senhor Jesus Cristo não quer isso para a tua vida, como eu também não gostaria que tua vida fosse assim. Então, de coração aberto, diga isso para Jesus: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe.